Ih, galera, eu só quero ver agora a chiadeira, a reclamação da imprensa, porque todo mundo gosta de reclamar, né? Bem, boa notícia, excelente notícia para a nação rubro-negra, que não tem nada a ver com isso. Bruno Henrique está liberado para jogar contra o Sport sábado, está liberado para jogar o Fla-Flu e a final da Libertadores, ou seja, galera, todos os jogos. Ele só foi multado em R$100 mil. Vai pagar a multa e pode jogar todos os jogos. Essa foi a decisão do STJD na tarde desta quinta-feira. Então, já chega com a voadora no like, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Vamos ver aqui a repercussão, porque a maioria das pessoas não gostaram da pena de R$100 mil ao Bruno Henrique. Por que será, né? Vamos lá, sem hipocrisia, hein? Vamos lá para o vídeo. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. O STJD teve vergonha também? O STJD, eu fico com a impressão do Zé Elias. Eu não me surpreendo com nada. Do STJD, eu não me surpreendo com nada. Eu não me surpreendo com a pena que foi imposta ao Bruno Henrique e não me surpreenderei... Para quem não sabe, R$100 mil de multa. E não me... Nenhum jogo de penalização. E não me surpreenderei se houver alguma pena rigorosa de 5 ou mais jogos, como pode acontecer, para o centroavante do Palmeiras. Agora então, que não vai ter. Você aí, vai ficar triste se isso acontecer? Eu não. Do STJD, eu falo para vocês, eu não me surpreendo com nada. Com nada. Porque eu já vi coisas das mais absurdas no STJD. Eu já vi coisas que vocês nem imaginam do STJD. O quê? Então, do STJD eu não espero nada. Rigorosamente nada. Acho que chegou o momento dos políticos brasileiros criarem uma PL para poder reformar tudo isso. Tem que ter uma reforma. Tem que ter reforma na arbitragem com a profissionalização do árbitro e nós temos que ter tribunal de penas. Chega desses tribunais que nós temos, que a gente vê esses acontecimentos aí. Tetra, muito boa noite, sempre ótimo estar contigo sobre essa decisão do STJD. Praticamente uma absolvição, né? Porque pro que interessa para o torcedor rubro-negro, foi uma absolvição, porque o Bruno Henrique está livre para jogar até o final do ano, em 2026, enfim, está liberto. Eu quero saber de você se no tema interferência externa de jogo, manipulação externa de jogo, se o que aconteceu hoje pode abrir um precedente perigoso. O que ele falou é certo, galera. O que interessa para a nação rubro-negra é que o Bruno Henrique está liberado para jogar. Pra gente, cara, o que interessa é só isso. O resto, ó... acho que sim, né? Porque no primeiro julgamento, o Bruno Henrique, se não me engano, foi condenado a 12 jogos, né? Sim. Foram 12 jogos. E aí o efeito suspensivo proporcionou... A lei permite isso, né? A gente já viu várias vezes jogadores que são suspensos, entra depois de, acho que são 2 jogos, 3 jogos, né? Já cabe o efeito suspensivo. Não concordo muito com isso. Se foi punido, foi punido. Aí tem efeito suspensivo, as brechas que a lei dá. Eu não concordo muito com isso. Mas assim, o que me chama a atenção, eu não sou a pessoa mais capacitada, porque eu confesso que é tão chato esses assuntos, sabe? Essas guerras, essas politicagens, que eu nem me aprofundei para ler tudo que foi falado pelos juízes que julgaram, por que de 12 jogos que numa primeira... Cara, eu assisti. Não tudo, mas eu assisti a maioria ali dos juízes, né, auditores, julgando o Bruno Henrique. Eu vi muito... mais ou menos uns 60 minutos. E eu vi a principal parte do que eles falaram. No primeiro julgamento é dado a ele 12 jogos, mas aí vai para um efeito suspensivo para marcar um novo julgamento, para a defesa se preparar para ter argumento para diminuir isso.
e aí vai para uma absolvição, então assim, isso pode sim gerar no futuro, né, tema para que advogados, olha, mas teve já esse caso aqui, ó, foi assim, foi assado. Tem casos diferentes de outros de julgamento, por que foi punido ou não. Mas o que me chamou a atenção é que você, se numa primeira você toma 12 jogos, aí foram os mesmos que julgaram na primeira vez, são os mesmos que julgaram agora. Não, agora é o Tribunal Pleno. É isso? Agora é o Tribunal Pleno. Antes foi uma Câmara, agora é o Tribunal Pleno. Aí são todos os juízes ele que foi votam. Punido por 12 jogos por quem? Numa Câmara. Uma Câmara que fez uma análise. Foi pelo STJD? No STJD, mas é uma Câmara. Agora foi punido pelo Tribunal Pleno, não por uma Câmara, pelo Pleno. Todos os juízes votaram. Então, assim, é difícil. Assim, eu estou saindo da área de qual é o time, qual é o clube, qual é o jogador. Eu, particularmente, volto a dizer, não tenho a capacidade de dar uma opinião se foi certo ou não. O que só me chama a atenção é que se você toma 12 jogos, tem um próximo julgamento, por quem quer que seja, você vai para uma absolvição de jogos, né? Porque tem a multa financeira. Chamou a atenção, isso pode ser ruim para o futuro, mas volto a dizer, tá chato essa guerra, Flamengo e Palmeiras, que saiu de dentro do campo e foi para fora do campo. Agora estão postando fotos do cara que estava no julgamento, de um dos juízes com a blusa do Flamengo, do Maracanã. Aí já começa a ter aquela... É isso que eu estou te falando. Para o futuro, começa a ter aquela coisa de desconfiar. Pô, quem julgou? Ó, o cara tá postando com a camisa do Flamengo, do Maracanã. Ué, que tem isso daí, cara? Todo mundo torce para algum time. A presidente do departamento de antidoping, né? Não é palmeirense? Que mandaram, nas vésperas de um jogo de Libertadores, mandaram fazer os exames de antidoping lá no CT Ninho do Urubu? Ela é palmeirense, e daí? Cada um torce para quem quer também, né? Maracanã. Tá vendo? Ele deu voto por absolvição porque ele é torcedor do Flamengo. Cria-se, né, todo tipo de possibilidade para que as pessoas fiquem desconfiadas. Assim, a punição diminuiu severamente, né, de 12 para nenhum jogo. É difícil, né? Eu assim, olhando... Eu acho que não foi correto, né? De 12 não ter nenhum jogo de punição. Mas não tem uma prova concreta de que o Bruno Henrique tomou esse cartão para favorecer. Aí, assim, eu conheço o Bruno Henrique, conheço o empresário dele, gosto deles, são pessoas seríssimas, eu conheço o Bruno Henrique. Galera, pelo que eu vi lá, no artigo que o Bruno Henrique estava sendo julgado, não tem no regulamento, né? Então, por isso que ele, em vez de pegar esses 12 jogos, ele vai pagar a multa máxima, que é de 100 mil reais, né? Então, eu agora esqueci o artigo que cara. Tem um artigo lá no regulamento que não se encaixa nisso que o Bruno Henrique estava sendo julgado. Então, por isso que ele vai pagar a multa. O Henrique é um garoto bom. Então, eu primeiro fui por aquela coisa assim, acreditar no cara que eu conheço, que é um cara correto, um cara bom. Mas todos os argumentos que foram dados, tudo aquilo que foi saindo na mídia, a gente vê muito o que está na mídia ali, lê aquilo que está na mídia. As conversas dele com a família, você começa a ficar assim, você não sabe o que está certo ou não. Então, por mais que eu goste do Bruno Henrique e quero acreditar nele, o que eu estou mais assim... perplexo é com um primeiro julgamento que é de uma forma e o segundo muda radicalmente, é de uma hora para outra, um para outro muda tudo, né? Eu acredito no Bruno Henrique, nele falando que ele não usou isso para manipular, então assim, se esse novo tribunal decidiu dessa forma, eu prefiro esperar ver todos os laudos, tudo que está acontecendo para opinar mais correto. De antemão, achei estranho, não achei legal. De 12 não ter nenhum tipo de jogo de punição.
virou, o Equipe F chegou. Já estamos bem, viu? Como diz o Zinho, impiedosos, o malvadão do Ibope, chegou com tudo. Zé Elias, não custa nada quem trabalha no STJD, dá uma olhadinha no histórico das redes sociais, né? Dá uma apagadinha nas fotos, né? Boa noite. Ai. É assim, felizmente e infelizmente, né? As redes sociais, elas te dão tantas coisas, elas te proporcionam tantas coisas boas, coisas ruins e muitas vezes a gente acaba esquecendo, né? De coisas que foram postadas aí na internet. Puxou a capivara? Encontra, né? Encontra. A gente acaba recebendo, né, Pascoal, aqui. Também acabei de receber algumas fotos aqui, inclusive uma que estava na final da Libertadores. Da Libertadores, né? Da arquibancada. Então, assim... Uma turma grande. É lamentável isso. Mas assim, eu falei há uns 2 meses atrás, Pascoal, falei assim, daqui a pouco vai entrar um jogador que não esteve presente no ano inteiro e vai querer aparecer, que era o STJD. Apareceu. Falei 2 dias atrás aqui, quando o Pascoal falou assim, suspensão. Eu falei, Pascoal, vai dar nada. Falei pro Pascoal aqui, se acredita, falei, vai dar nada. Infelizmente, isso vem lá desde o passado e não vai mudar. Não vai mudar. Enquanto nós não tivermos uma justiça que não enxerga cores de camisa, pressão, lado político, uma justiça que realmente, de fato, é aquele símbolo da justiça, que a justiça é cega, né? Que todo mundo sabe o que eu estou falando, vai para as penas. Enquadrado no artigo tal, computador lá, inteligência, né? Põe lá. O que o Pascoal disse. Acabou, pronto, acabou. Mas não tem A, não tem B, não tem... Aconteceu no domingo. Tribunal de pena. Na segunda tem o julgamento, na segunda mesmo o atleta já sabe, o time já consegue fazer isso. Seria uma boa pro presidente. Agora eu não sei, né? Em termos de legislação, eu não sei como é que funciona em termos de código penal, mas TJD com o futebol, com o esporte, eu não sei como funciona isso aqui no Brasil, mas é lamentável a conduta. E não é só agora, né? Eu estou falando desde sempre. Desde que eu me entendo por gente. Eu contei aqui que eu fui presente lá, o advogado do time que eu estava colocou o lance que eu deveria ser julgado, colocou o lance de outro jogador. E eu fui absolvido. Então, assim... E o jogador que toma o terceiro amarelo e aí vem a ordem para ele tomar um vermelho, porque sabe que no julgamento da semana vai estar liberado para jogar a final. Já teve isso. Já vimos isso. Em 1997, Edmundo. Vasco e Palmeiras, primeiro jogo no Morumbi, ele forçou a expulsão. Eu estava lá, pô. Exatamente. A mando do Eurico Miranda, chegou no banco, do banco para o Edmundo, ele força a expulsão, é julgado ali rapidamente. Aí foi rapidinho, efeito suspensivo. Galera, já encontrei aqui os artigos, tá? Que os auditores usaram para liberar o Bruno Henrique para jogar. No final do vídeo eu vou trazer aqui para vocês. Ele jogou no Maracanã no domingo seguinte. Já faz tempo isso, então não é surpresa nada nenhuma. As coisas, assim, quando você nota que as coisas não mudam, o panorama continua o mesmo, você tem que, como cidadão, tomar alguma iniciativa. Porque nós somos um povo calado. Sim. Nós somos um povo que muitas vezes sofre calado. Com pouco poder de indignação. Se toda a indignação que o povo brasileiro tem quando o time dele joga mal e protesta no estádio, essa indignação se transportasse para todos os outros meios que nós temos o poder também de nos indignarmos, fatalmente teríamos um mundo melhor, um país melhor. Mas, infelizmente, a gente se depara a todo momento com circunstâncias e situações muito parecidas. Substituição no banco dos réus do STJD. Sai Bruno Henrique, entra Tigrinho. Mas será a segunda. Tigrinho será julgado na segunda-feira pelaquela postagem depois do Choque Rei, do Tigre abocanhando o Bambi. O Tigrinho está lá em Londres com a seleção brasileira. Hoje deu entrevista coletiva e lhe foi perguntado sobre esse julgamento de segunda-feira. Só quero ver. A cabeça tá tranquila. Sim. Acho que não vejo para uma suspensão, que nem eu vejo muitos falando. Uma conversa educativa aí, acho que já é válida. Mas também... Eu sou um santinho. Eu sou um santinho. Queria falar que não foi nada
por esse lado que muitos estão falando, por homofobia, nada. Foi só uma brincadeira ali que na hora eu postei, isso é maldade, mas estão levando para outro lado. Cara, se ele pega o tigre lá que ele usou na foto e posta com um coelho na boca, um outro animal na boca, ninguém falaria nada. É um predador procurando a sua presa, né? Só que o cara me usa, velho. Poxa vida, aí não dá pra defender, né? Lado já, e quem acha isso, peço desculpa já de antemão. E não temos ser não, porque eu acho que os advogados do Palmeiras já estão trabalhando também e espero continuar ajudando o Palmeiras da melhor forma possível. Em caso de condenação, pena mínima 5 jogos, né, Pascoal? Já pensou o barulho, Tetra, se na segunda-feira o Tigrinho for condenado, mesmo que seja a pena mínima? Vai ser demais. Mas com razão, eu acho que com razão. São julgamentos diferentes, as situações, né, que cada um foi acusado, mas assim, pelo que aconteceu hoje, aí se o Vitor Roque é punido com 5 jogos, tudo bem, vai entrar com efeito suspensivo, que é o que eu falei antes, se ele for punido, vai entrar com efeito suspensivo e vai continuar jogando. Mas eu estou muito nisso aí que ele falou. Uma brincadeira de mau gosto, assim, hoje em dia, né? Porque isso na minha época lá atrás tinha direto, né? E até hoje você vê muita gente ofendendo a outra nas mídias sociais, eu não vejo punição, né? Desrespeitando, né? Nós mesmos sofremos com isso. O que eu recebo de xingamento nas mídias sociais é um absurdo. Agora mesmo aqui, se você der uma opinião que, como eu acho, que de 12 jogos para nenhum, eu acho um pouco exagerado, né, essa discrepância de julgamento, já tem gente que discorda e começa a te ofender. Então, assim, eu acho que o que ele falou, a minha opinião, tá? Errou, hoje em dia, né, não se fala mais assim, não brinca mais assim, as coisas mudaram, né, da nossa época, do tempo atrás, que eles tenham essa conversa, se eduque, saiba usar melhor as mídias sociais. Infelizmente, hoje você está nessas missões, que é importante, mas ao mesmo tempo, se não souber usar, vai te atrapalhar. Mas a ponto dele ser punido, ser suspenso, eu acho um exagero. Zé? Eu também acho um exagero, porque da mesma forma que as pessoas do STJD acreditaram no Bruno Henrique quando ele falou que ele não fez isso, eles também podem acreditar no Tigrinho que acabou de falar. Foi uma brincadeira, não tive intenção, não foi maldade, né? Peço desculpas a quem entendeu errado, de forma errada, mas é isso. É uma palavra, é a mesma palavra, vamos dizer assim, né? Ele tá acreditar no ser humano. Mas, infelizmente, como o vovozinho já falou, né, nós temos aí a questão da evolução do mundo, a forma como as pessoas interpretam, alguns entendem, outros não. O ambiente esportivo muitas vezes é diferente, né? No futebol, as brincadeiras são diferentes em determinadas áreas da nossa sociedade. Existem alguns termos que são utilizados que em outras áreas não são utilizados, né? E aí você tem esse choque cultural que nós estamos nesse processo de evolução em que algumas pessoas entendem, outras não. E aprendizado de todos nós. E aprendizado de todos os Não vamos lados. nos eximir disso. Sim, no vestiário, o vovozinho deve saber disso. No vestiário a gente tem uma máxima que fala assim, vou morrer e não vou assistir e nem conhecer tudo aquilo que o mundo vai me proporcionar. Né? Então a gente tem que partir desse princípio, que uma vida é uma constante evolução e um contínuo aprendizado. Tá aí, eu acho que ele falou que era uma brincadeira, que não teve intenção, que ele não via dessa forma, e a gente tem que acreditar. Agora vamos ver o que vai acontecer. Até ele acrescentou, Zé, uma conversa educativa, que ele também já teve com o pessoal do Palmeiras, já passando para ele como é que... Uma conversa educativa. Sim. Já foi o bastante. Alguém, eu não sei com quem falou com ele, se foi o Abel, se foi o pessoal da diretoria, se foi a presidente, eu não sei quem falou com ele, mas alguém já falou para ele, não faz isso, que isso te prejudica e tal, uma conversa educativa. Pascoal, vou contar uma história aqui, eu acho que eu já contei uma história, mas é sempre bom relembrar. Muito bem, galera, separei aqui para vocês esse trecho, né, que foi comentado pelo Michel Assef Filho após o julgamento, tá? Para vocês entenderem o porquê que o Bruno Henrique pegou só essa punição, né, de pagar essa multa de R$100 mil, tá?
Comente aqui, foi justo, não foi justo? O que você acha sobre esse caso específico? Bem, deixa eu ler aqui para vocês esse trecho. Bruno Henrique foi multado em R$100 mil, que é a multa máxima prevista pelo Código. A decisão não cabe recursos e o caso do atacante do Flamengo está encerrado no STJD. O Michel Assef Filho falou o seguinte, acredito que a análise em relação ao que de fato ocorreu foi fundamental para, inclusive, diferenciar esse caso recente, agora do Bruno, com o caso da Operação Penalidade Máxima. Ficou evidente com a análise profunda do caso que o que aconteceu aqui foi algo completamente distinto. Portanto, não caberia a aplicação do artigo 243 nem 243-A, que seria o afastamento, né? Ele perderia os jogos ali. Em questão, tem uma previsão específica e que não se adequa ao fato ocorrido com Bruno Henrique. Acho que a análise profunda do fato foi o que acabou resultando na aplicação do artigo 191, que é essa da penalidade máxima de R$100 mil, tá? E rechaçando que qualquer possibilidade de suspensão do atleta. Comentou Michel Assef Filho após o julgamento. Daí a matéria está no GE, tá? Uma matéria aqui bem completa, é bem extensa e longa, né? Eu assisti aproximadamente 60 minutos dessa live, né? Até assisti lá no canal do Mauro Santana, mandar um abraço para ele aí. E galera, pelo que foi julgado, cara, eu acho que não é assim, nossa, para as pessoas ficarem também assustadas com a decisão do STJD, não. Né? Pelo que os advogados do Flamengo defenderam, que o Bruno Henrique teve uma conversa com o irmão, né? Falando que eles planejavam tomar aquele cartão amarelo para no próximo jogo ele não enfrentar o Fortaleza e ficar livre para enfrentar o Palmeiras, que seria no outro jogo, né? Então, assim, eu acho que o clube estava em consenso com o atleta, estavam convencidos que ele teria que tomar. E todo mundo faz isso, tá? Não adianta querer passar pano, não. Todo clube faz isso, né? Por exemplo, o Arrascaeta no último jogo levou o terceiro amarelo. Por quê? Porque ele seria convocado, estaria com a seleção do Uruguai e não poderia enfrentar no sábado agora o time do Sport Recife. Daí, o combinado era o quê? Toma cartão para limpar os cartões que você já tem. Sendo assim, cara, ele tomou o cartão, não teve problema nenhum, ninguém falou nada, ele não prejudicou ninguém, ele só deu um puxão na camisa do jogador lá no meio-campo, né? E ficou por isso mesmo, cara. Então, todo clube, todo jogador faz isso, toma cartão nessas datas. Jogadores do Palmeiras fazem isso, jogadores de qualquer time fazem isso quando tem um jogo mais importante na frente, né? Para você limpar ali os cartões amarelos, né? Então foi isso que aconteceu. Bruno Henrique foi julgado e o atacante vai pagar essa multa de R$100 mil. Não sei se é ele ou se é o clube. Eu acho que o certo seria ele pagar do bolso dele, pegar do salário dele e pagar, porque o Flamengo defendeu ele, só que, cara, o erro foi dele, né? De ter conversado com o irmão e tal, e daí teve lá, o irmão teve a ideia de passar para a família inteira fazer aposta. Aí acabou prejudicando o Bruno Henrique, ele caiu nessa malha fina, foi investigado, foi julgado, e eu acho que o certo seria o próprio Bruno Henrique pagar do bolso essa multa de R$100 mil, porque ele ganha muito bem e consegue pagar rindo essa multa aí. Valeu, nação! Muito obrigado a todos, deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Fui!